Muito bem, nós vamos a Florianópolis, a sede do Ministério Público de Santa Catarina, para conversar com a Procuradora-Geral do Ministério Público, doutora Vanessa Cavalazzi, porque o Ministério Público entregou à Alesc, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, um relatório de gestão institucional de 2025. Doutora Vanessa Cavalazzi, é um prazer recebê-la aqui. Boa tarde. E, claro, há uma curiosidade com relação a relatórios. Esses relatórios, dados desse relatório, eu gostaria que a senhora trouxesse aqui de maneira, uma síntese aqui, exatamente o que vocês apresentaram na Alesc nesse relatório de 2025. Boa tarde. Boa tarde, Saul. Sempre um prazer estar aqui conversando com você e com todos os seus telespectadores. Nós fomos mostrar à Assembleia, isso é um ato republicano, né, previsto na nossa Constituição, o relatório de atividades do Ministério Público do ano de 2025. 2025, Saul, foi um ano dedicado à prioridade ao combate ao feminicídio e a organizações criminosas. E você se lembra que eu falava muito sobre isso no início do mandato. Em relação aos feminicídios, nós fizemos uma extensa apuração das causas do feminicídio, do perfil de quem morre por feminicídio em Santa Catarina e do perfil de quem mata essas mulheres no nosso estado. E chegamos a conclusões muito impressionantes. Apresentamos aos deputados essas conclusões. Nós temos um estado que mata mulheres, em termos de feminicídio, mulheres de baixa renda, com pouca escolaridade, que normalmente não têm empregos formais. Os homens que matam essas mulheres também têm baixa escolaridade, majoritariamente não terminaram o ensino básico e estão numa faixa de renda muito baixa. Mais do que isso, nós descobrimos um fenômeno interiorizado. Embora os grandes números estejam nas grandes cidades, nós descobrimos que as pequenas e médias cidades chegam a ter o dobro, às vezes o triplo do índice por 100 mil habitantes de feminicídios. Diante disso, o que eu disse aos deputados? O Ministério Público, diante desse quadro, passa a ter um roteiro de indução de políticas institucionais. Se nós temos dificuldade se o cobertor em termos de recursos é curto, nós temos que priorizar aquilo que é prioridade. Então, esses corredores que ficam no meio oeste, extremo oeste e serra, serão alvo de uma atuação do Ministério Público mais dedicada, incentivando a instalação de casas de acolhimento, intensificando os trabalhos dos nossos núcleos de atendimento a vítimas, intensificando a confecção de políticas relacionadas a trabalho e renda, porque essas mulheres precisam se capacitar para o mercado de trabalho. Enfim, uma série de políticas públicas que o Ministério Público vai induzir junto aos executivos municipais. Certo. Agora, doutora Vanessa, o relatório fala também sobre a saúde mental dos catarinenses. Qual é a versão, qual é o levantamento, exatamente o que diz o Ministério Público depois de todos esses estudos com relação à saúde mental dos catarinenses? Saul, é um dado muito impressionante. Das 11 macro-regiões por onde nós passamos, fazendo o levantamento no Prioriza acerca daquilo que eram os temas prioritários, em termos de saúde mental, as 11 macro-regiões encontraram nesse nicho a sua prioridade. Se nós formos ver os índices de aumento de internações psiquiátricas entre 2020 e 2024, nós vamos ter números da ordem de 255%. No extremo oeste, o quadro é ainda mais perturbador, porque nós vamos ter índices alarmantes de automutilação, nós vamos ter índices alarmantes de suicídio entre jovens, crianças e adolescentes, e índices ainda mais altos de internação psiquiátrica. Portanto, é hora do Ministério Público induzir, de fomentar a estruturação
das equipes de saúde mental que atendem em centros de atenção psicossociais, os CAPs, a formação de consórcios de pequenos municípios para que disponibilizem esses serviços. Nós não podemos mais conviver com a precarização de serviços de saúde mental. Tem alguma semelhança nesse mapa de vocês, feminicídio e saúde mental? Tem alguma ligação? As regiões são próximas? É incrível, né, Saul? Elas são próximas. Os índices são mais alarmantes no miolo do estado, Serra e Meio-Oeste e Extremo-Oeste. Isso também coincide, isso também se sobrepõe com o mapa do feminicídio. São corredores onde nós temos ainda um IDH que precisa de cuidados, onde nós temos que ter mais alternativas macroeconômicas a essa população e mais estrutura, tanto em termos de atendimento, no caso do feminicídio, de acolhimento, políticas de trabalho e renda, atendimento de ressignificação da relação homem-mulher para os homens, quanto na saúde mental, a ausência de centros de atenção psicossocial, ou seja, a situação vai evoluindo, Saul, e acaba transbordando numa internação ou mesmo em situações como uma tentativa de suicídio ou automutilação ou distúrbios alimentares. Então, nós precisamos ter serviços de entrada, ou seja, aqueles que fazem com que esse tipo de situação seja tratada antes que se torne um problema mais grave. E nós vamos focar nisso. Certo. Bom, esse relatório foi apresentado na Assembleia Legislativa. A senhora pretende colocar para alguma outra instituição, como, por exemplo, o governo? Esse relatório, e na verdade esses dois diagnósticos, e são dois de muitos outros diagnósticos que nós apresentamos, eles constituem um mapa de atuação, tanto para o Ministério Público quanto para o Estado de Santa Catarina, né? E os municípios. Portanto, um diagnóstico sem atuação, ele não serve de absolutamente nada. Então, a partir de agora, as políticas institucionais do Ministério Público estarão orientadas, nesse particular, à perseguição de resultados relacionados a isso. Além disso, o Estado vai ser instado pelo Ministério Público, vai ser instado por promotores de justiça, os municípios serão instados pelos promotores de justiça que trabalham nessas áreas a se adequarem em relação a isso. Muito bem, a Procuradora-Geral de Santa Catarina, do Ministério Público, doutora Vanessa Cavalazzi, muito obrigado pela gentileza de nos atender, trazendo essas informações. Se tiver alguma coisa que a senhora gostaria de observar, fique à vontade. Saul, eu gostaria primeiro de agradecer, né, o espaço e dizer que o Ministério Público continua disposto e continua estendendo as mãos à sociedade, sendo parceiro da sociedade, tanto para a obtenção de resultados na garantia de direitos da saúde, de combate ao feminicídio, como, por exemplo, no combate, na defesa da vida no Tribunal do Júri. Nós somos o parceiro da sociedade, estamos de braços abertos, a sociedade pode nos procurar. Bom, e nós da TVC estamos à disposição do Ministério Público para qualquer campanha para que se possa, primeiro, orientar e prevenir. Muito obrigado pela sua gentileza, parabéns pelo trabalho da senhora e de toda a sua equipe. Obrigada, Saul, um abraço. Tá certo, obrigado. Bom, olha, a gente assistiu a movimentação de sábado em Camboriú e agora a gente vai ver como foi a movimentação em torno do jogo da Seleção Brasileira que estreou no último sábado na Copa do Mundo em Balneário Camboriú. A tensão da estreia da seleção na Copa do Mundo também estava presente em Balneário Camboriú, seja dentro das casas ou nas ruas da cidade. O grande movimento de torcedores de todas as idades se concentrou no calçadão, que ficou repleto de moradores e turistas concentrados em cada lance do confronto contra Marrocos. Tá sendo muito legal, está aproveitando horrores, o Brasil já fez um gol, estamos 1-1, mas é isso que importa, a gente vai ganhar e é isso aí. Não, vibe sensacional. Diretamente aqui do Calçadão Stadium. Tá incrível, esse clima aqui tá épico. E com o apito final, as opiniões sobre o placar ficaram divididas. Enquanto alguns torcedores gostaram do resultado da estreia, outros ficaram mais apreensivos com o desempenho da seleção em campo. Vou chorar horrores agora com esse final de jogo, não posso crer, 1-1, você já tá perdendo agora, imagina depois. O Brasil tá jogando demais, melhorou muito durante os anos.
O Endrick tem que jogar mais. Neymar tem que entrar. Eu acho que o jogo foi bem acirrado, mas o Brasil deveria ter ganhado. Eu queria que o Brasil ganhasse, né? Mas foi muito competitivo. Teve muito jogo, teve muita coisa que aconteceu, mas nós comemoramos muito, muito, muito mesmo. Enquanto a bola rolava, o cenário urbano mudou completamente. A Avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas do município, ficou totalmente parada desde o início da partida, refletindo o foco da torcida. Só depois que o juiz encerrou o confronto é que o fluxo de veículos e de pessoas voltou a movimentar a avenida novamente. Fim de jogo e a estreia do Brasil na Copa terminou em empate. Com esse resultado, a seleção somou apenas 1 ponto na rodada de abertura. O foco agora se volta para o próximo compromisso. O Brasil entra em campo na sexta-feira, dia 19, às 21h30. Com o comércio aquecido e o público animado, todos continuam na esperança de que na sexta-feira o Brasil volte a campo para um resultado melhor. Bom, tomara que nós não venhamos a nos decepcionar na sexta-feira, tomara que dê tudo certo mesmo. A Bianca Robles está no Hospital Regional Ruth Cardoso. Bianca Robles, vamos lá, essa história eu acho muito interessante, talvez a história do final de semana, Bianca. Exatamente, Saul. Com toda certeza é uma história do final de semana, saindo um pouquinho aí do clima de Copa do Mundo, mas também é uma história impressionante, porque uma moradora de Camboriú, né, a Silmara Aparecida dos Santos, viveu aí uma experiência inusitada, né, porque ela só descobriu que estava grávida minutos antes de dar à luz aqui no Hospital Regional Ruth Cardoso, aqui em Balneário Camboriú. Vale ressaltar que tanto a mãe quanto a criança estão bem. Inclusive, elas nos contou um pouquinho de como que foi essa experiência de descobrir logo na hora do parto, já que estava grávida. Eu sentia que a barriga inchava um pouquinho quando me dava a dor na lateral esquerda, proveniente da pedra no rim, né? Só isso. O médico falou assim, olha, pelo que a gente viu ali na tomografia, você tá grávida, você não tem pedra no rim, você tá grávida. Eu falei, como assim? Tô grávida. Você tá grávida e você já vai ser transferida para a maternidade porque você já tá em trabalho de parto. Essa dor absurda que você falou que era pedra no rim, que todo mundo estava confiando também que era rim, é o seu neném nascendo. Pois é, o coordenador médico do centro obstétrico disse que essa situação de descobrir a gravidez, né, em cima da hora ou já ali na hora do parto é inusitada, as pessoas ficam, né, em alerta, acham curiosa a situação, mas os obstetras já estão um pouco acostumados com essa situação. O pequeno Gabriel, como vocês viram aí na imagem, é o segundo filho da Silmara, né? O irmão mais velho é, então, o Gustavo, que tem 16 anos e com toda certeza esse bebê foi recebido com muita alegria, principalmente por ter vindo com saúde, mudando agora um pouquinho da rotina de toda essa família, né, Saul? Tá certo, olha, realmente é inusitado, inédito, eu não lembro de uma situação como essa, né? Receber já a informação, olha, você está grávida e inclusive já está com a criança. Mas parabéns, né? Dá parabéns à mãe, parabéns à família e, claro, muito obrigado pela sua participação, Bianca Robles. Com toda certeza aí, muita saúde para esse bebê e para a mamãe aí, felicidades para toda a família que agora tem um pequeno para estar alegrando aí os dias, né? Um bom obrigado a todos e claro, amanhã estamos de volta com mais informações. Tá certo, muito obrigado. Intervalo, depois do intervalo, Balneário Camboriú recebe o primeiro festival de projeção mapeada. Tem o comentário político de Pedro Ismânia, previsão do tempo, né? Desculpa, comentário político não, né? É esportivo, ele vai comentar sobre a performance da seleção brasileira. Depois do intervalo aqui na TVC Panorama.